Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o episódio de número 33, rapaz. E a gente chega com mais uma derrota no lombo, depois de enfrentar o Vila Nova na Baixada numa noite fria, com poucas possibilidades de sucesso. E a gente vai abordar essa partida lamentável durante este episódio, mas que também terá a entrevista com o ídolo e goleador Nena, goleador da Série D, rapaz. Que saudades do Nena. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, e para falar da má fase do Brasil, que se arrasta algumas rodadas, e também sobre a entrevista, que logo mais vamos reproduzir, comigo, Leon Sagné. Bem-vindo, Leon. Olá, pessoal. Estou nesse momento jogando a final da Libertadores no PES aqui, com o meu jogador sendo o destaque. Leon é o grande destaque do... Que posição ele joga, Leon? Ele é ponta. Pô, tinha que ser lateral esquerdo, estamos precisando. Não, mas eu posso jogar de lateral esquerdo se precisar. Ah, se bem que ponta, eu acho que também quiser, vamos precisar. Se o professor quiser, eu atuo ali. Beleza. Tu é ruim? Não, sou muito bom, sou o destaque, sou o melhor jogador da Libertadores. Então ele não vai querer. Muito também bom, com a gente, Gustavo Iribarren. Bem-vindo, Gustavo. E aí, pessoal, hoje que a gente completa o programa com a idade, que tem o mesmo número da idade de Cristo, a gente precisa do amor de Deus para se salvar nesse campeonato. Muito bom, cara, muito bom. A gente tem que se agarrar. Eu hoje falei com meu pai, a gente tem que se agarrar na esperança da vida, cara, porque, ó. A esperança. Olha, a esperança não é assim, esperança na sorte, é na vida inteira a gente tem que se agarrar, porque realmente tá complicada a situação. E para falar dessa derrota para o Vila Nova, que encostou em pontos, né, no Brasil, e foi uma vitória cachapante aí do time de Goiás. Quero saber de vocês, guris. O Leão, que estava perto de mim na arquibancada, mas decidiu ver de mais de perto, na desilusão. O Gustavo estava com a família dele também, vendo de um pouco mais de cima, mas também uma desilusão. Quero saber de vocês. O que o Brasil fez na terça-feira na Baixada, Leão? Cara, o Brasil fez merda, né? Não fez nada de positivo. Jogou muito mal o Brasil. Assim, eu acho que dos jogos que a gente jogou em casa e perdeu, é que o do CRB eu não vi, porque eu tava bravo com o Brasil, então acabei não assistindo. Mas acho que desses jogos que o Brasil perdeu em casa, talvez seja o Brasil realmente tenha merecido perder e que jogou mal mesmo. Porque ali contra o Criciúma a gente atacou bastante, atacou, não fez o gol, eles foram lá e fizeram. Contra o Paraná, a gente teve a chance de abrir o placar com o Grampola, não fizemos o gol, depois tivemos um gol mal anulado. Nesse jogo contra o Vila Nova não temos desculpa, né? O Brasil mereceu, perdeu, o Vila Nova deu uma roda na gente, não conseguimos criar, só com o Diogo, e não conseguimos nos defender. Os jogadores do Vila Nova chegavam no nosso gol a todo momento e com muita qualidade. Perderam, na verdade, a oportunidade de fazer saldo contra. A verdade é essa. A triste verdade é essa. O Vila Nova poderia ter vencido por mais gols o Brasil. E não venceu. É isso. Eu acho que em casa tem... Claro, eu não estou contando o Gauchão, porque para mim o Gauchão acabou. Não quero nem lembrar o que aconteceu no Gauchão 2019. Vou apagar da minha mente o Gauchão 2019. Estou contando só a Série B. Essa foi a nossa pior atuação, com certeza. E para ti, Gustavo, como é que foi encarar o frio e o time do Brasil em campo? Cara, eu falei para vocês ali no grupo no dia do jogo. Cara, eu acho que o Brasil, algo que na história, pelo menos na história recente, com certeza não, o Brasil nunca tinha sido humilhado dentro de casa. Não que o jogo tenha sido uma humilhação, que também foi, mas recentemente o retrospecto na Série B em casa é ridículo. O Brasil perdeu 5 jogos em 7 em casa. 5! É um absurdo. É um absurdo o Brasil ser humilhado em casa. Isso é humilhação, tá? O Vila Nova fez o que quis, fez gato e sapato da defesa do Brasil. Não teve nada de positivo no jogo. Acho que de positivo ali teve o Diogo Oliveira só. Mas é isso aí, ele sozinho, uma andorinha só não faz verão. Então, a gente tá numa situação em que, cara, ou muda muito ou não tem salvação, porque o time que quer se salvar, ao menos em casa, tem que se virar. E o Brasil não tá se virando. Teve o Vila Nova completamente dominante no jogo. Uma coisa que eu noto que vem acontecendo, que foi uma mudança muito repentina
de quando saiu o Rogério e entrou o Bolívar, o time do Rogério não acontecia tanto, é que a bola está sempre na pequena área do Brasil. Todo lance de ataque do time adversário, a bola passa com perigo na pequena área. E aí tu não te livra de tomar gol assim, porque de uma forma ou de outra vai tomar gol. O Vila Nova ganhou da gente da mesma forma que o Atlético Goianiense do Marcelo Cabo nos ganhou naquele 2016. Fechadinho, jogando em bloco, saindo em contra-ataque no bloco. E tá sempre. E aí, quando tu pega esse contra-ataque, a defesa do Brasil muito exposta, com o lateral muito avançado, tu sempre tem superioridade numérica na área adversária para finalizar. Então os caras estavam livres para finalizar. Erraram um gol. Teve um lance que eles erraram 3 gols na mesma jogada, gols inacreditáveis. Então a gente está numa situação que ou muda completamente ou a gente não tem muita perspectiva assim. O Brasil tem qualidade, a gente viu em Ribeirão Preto que dá para fazer. É só ter tranquilidade e ter concisão. O problema é que a gente vai esperar o quê, entendeu? Olha essa história do Marcinho, olha tudo isso aí, cara, é muito difícil do que esperar. É a gente se agarrar nas boas memórias do Nena, do Papa, do Diogo naquele ano de 2016, que jogou muito, e tentar se agarrar a isso para ter esperança de ser torcedor do Brasil com esperança, com essa fé que a gente sempre teve. E hoje é isso aí, porque futebol não tá tendo. Tchê, eu anotei uns dados aqui que, para mim, o Vinícius Guerreiro do Diário Popular já é fonte, que ele traz uns dados muito interessantes para a gente analisar. Claro que eu não tenho o estudo que ele tem já nessa área, mas é muito interessante ver o número de passes que o Brasil deu e o quanto isso foi do Aguiar para o Nirley, a nossa dupla de zaga, era passe para o lado, só sem efetividade nenhuma, um time lento, previsível. O Brasil teve 60% da posse de bola no jogo e das 60% da posse de bola, 16% apenas no campo ofensivo, ou seja, o Brasil realmente não atacou, teve poucos ataques no primeiro tempo ali, ainda quando estava 0-0, e ficou nisso. E o pior de tudo, como disse o Gustavo, foi uma derrota muito ruim de engolir, até porque o Vila Nova nunca havia vencido o Brasil na história, dentro do estádio Bento Freitas, eu estava vendo aqui, foram 5 jogos na história, né, pela séries A, B e C, haviam 2 vitórias do Brasil, 3 empates, agora teve nesse 6º jogo a primeira vitória do Vila Nova. Então, realmente, esse ano é a quebra de tabus, né? Tabus que eram antes positivos, o Brasil tá perdendo todos eles. E era um adversário direto, né? Fora que o Marcelo Cabo, pelo amor de Deus, ganha sempre do Brasil, né? Esse cara a gente vai ter que contratar ele pra gente não perder mais pra ele. E realmente foi uma derrota muito difícil de aceitar, e com todas as notícias que vão surgindo ao longo da semana, Bruno Paulo não fica, uma história muito enrolada do Marcinho, que também estava se mostrando um bom jogador, agora a gente não sabe mais o que vai acontecer, e aí chegada de lateral que está lesionado, cara, é uma sucessão de informações e notícias ruins, que não dá um mínimo de esperança para o torcedor, que já tem um jogo sábado contra o Vitória, outro adversário direto. E eu não sei o que esperar do time do Brasil, se o Brasil vai entrar da mesma forma como entrou agora contra o Vila Nova, quem é que vai substituir o Jatobá que não vai estar em campo. São muitas perguntas e as respostas potenciais são muito ruins, né? Então, já falando no Vitória, Gustavo, como é que tu acha que o Brasil tem que entrar, dar formação, o Bolívar vai ter que escalar alguém diferente? O que tu acha que o Brasil vai ter que fazer para tentar vencer esse jogo? Cara, assim, a perspectiva não é boa, mas o Brasil tá jogando em casa. A Vitória tá numa fase ruim. O que me apavora é que o Brasil tá numa sina de ressuscitar morto nesse campeonato. Ressuscitou o CRB, que não existia até ganhar do Brasil. No campeonato, não tinha ganhado nada, eu acho, no campeonato. E foi na Baixada e foi lá e o Brasil ressuscitou ele. Então, eu acho que o Brasil tem que simplesmente botar o que tem melhor em campo e o Bolívar organizar a defesa. O Brasil defensivamente é um nada muito grande. É uma defesa muito exposta. Eu não gosto da ideia. Quer dizer, eu gosto laterais mais avançados, que nem o Bolívar está colocando, mas não com os laterais que a gente tem. A gente não tem lateral bom no elenco. Não tem, eu acho que o Ednei é um bom jogador, mas não está dando conta do recado. Então, e não está jogando na posição dele, claro. Então eu acho que o Brasil tem que recuar os laterais, fechar a casinha. Primeiro é fechar a casinha e o gol vai ser do Deus no da Clube. A gente não vai ter Bruno Paulo, não vai ter tanta qualidade na frente.
Mas é isso aí, era o esperado, a gente conhece a direção do Brasil, ninguém esperava que a direção do Brasil fosse fazer um contrato com um jogador desse naipe e fosse conseguir. Acho que a gente corre o risco de o Elias ser a nossa melhor opção, esse que é o pior. Eu acho que ali, o Elias não, mas tá na hora do Christian ser titular, de novo. Tem que ser, acho que o Bolívar vai fazer isso, acho que isso pelo menos ele se tocou que é a opção boa, mas cara, eu já nem sei o que fazer mais, eu só quero ganhar. Eu não vou ao jogo, tem que trabalhar no horário, nesse horário ótimo que a CBF arruma. Domingo de manhã eu acho até legal, não tem problema com o jogo de manhã, mas sábado de manhã é só pra quem não pode, quem trabalha não poder ir. Então, eu já disse que eu tô dando graças a Deus que o meu emprego não me permite usar celular, não vou nem precisar saber se o Brasil estiver ganhando ou perdendo. Espero sair de trabalho com uma vitória e tem que ser uma vitória. Se o Brasil não ganhar em casa do Vitória e vai não empatar em pontos, mas o time que vinha muito atrás vai chegar, o América Mineiro já ganhou, então é só resultado ruim para nós. Então tem que ganhar. Tem que ganhar, só isso que eu consigo pensar. E pra ti, Leão, o Vitória tem o volante, que o apelido é Baraka, né? Quem jogou Mortal Kombat conhece, é feio pra caramba. Esse jogo vai ser feio pra nós também, né, Leão? Olá, empatei o jogo, rapaz. Boa, baita. Bom, enfim. Cara, eu acho que assim, a gente provavelmente não terá o Bruno Paulo, ainda que ele fique. Que golaço! Ainda que o Bruno Paulo assine o contrato, né? Eu acho muito difícil que nesse jogo ele esteja em campo. E ele não estando em campo, a gente vai no Deus nos acuda ali na lateral ofensiva do campo, né? A gente vai ou com o Christian, que seria a melhor opção, ou então a gente vai com o Elias ou o Pelezinho, que os dois juntos não amarram a chuteira do Bruno Paulo. Pra ter uma ideia. Então eu acho que assim, mais do que pensar a tática que o Brasil precisa ter no campo, que nesse momento não está adiantando nenhuma delas, acho que funcionaria, eu acho que o Brasil precisa retomar a moral e retomar a vontade de vencer, que eu acho que tem faltado ao Brasil. O Brasil, a gente não vê o Brasil com aquela pegada, o Brasil chegando junto, marcando a saída de bola do adversário, e eu acho que isso, talvez a entrada do Murilo Rangel no lugar do Jatobá, olha eu falando bem do Murilo Rangel, hein, mas eu acho que essa entrada do Murilo Rangel no lugar do Jatobá, que deve ser o que vai acontecer, pode até ser positivo, porque o que o Murilo Rangel traz para o Brasil, que o Diogo não trazia, e também por conta disso, além de toda a teimosia, também por conta disso o Rogério não escalava um jogo, é porque o Murilo ele tem mais essa facilidade de dar o primeiro combate ali na frente para tentar buscar essa bola. Então eu acho que o Brasil precisa recuperar o ânimo, a vontade de vencer, que eu achei que o Brasil, que além de toda a função técnica, acho que faltou isso no jogo contra o Vila Nova, acho que faltou o Bolívar comprar o vestiário ainda. Eu acho que o Bolívar ainda não tem o controle, não tem a confiança total dos jogadores, e eu acho que é a hora dele ganhar essa galera para o Brasil finalmente vencer em casa e ficar aí a 5 pontos, ir para 2 jogos fora de casa com 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e buscar alguma coisa de interessante. E eu tava lendo aqui sobre o Vitória, tia, eles vão ter 2 desfalques no meio campo, Rui e Nixon. E eu pensei, pô, meio campo aí titular já não vem jogar, né? Beleza, desfalques. Aí eu leio os comentários da torcida do Vitória vibrando, feliz da vida, que são 2 caras que eles não estão odiando lá, que tá jogando mal. Estão felizes da vida que vão ser 2 reforços, né? A não vinda deles. Aí a maré de azar tá inacreditável, né? Os caras comemorando a lesão dos jogadores. Mas enfim, como vocês disseram, o Brasil vai ter que entrar para ganhar. Agora o Bolívar que vai ter que ver as opções que tem, as melhores opções que tem, colocar para jogar, ter um pouco mais de humildade e jogar muito melhor do que jogou contra o Vila Nova, né? Vai ter que ser um jogo assim, imprescindível a vitória. É um adversário direto, tá atrás de nós, tá com 11 pontos. E o Brasil precisa ganhar em casa, né? O Brasil emendou 3 derrotas consecutivas em casa. É muito difícil uma situação dessas, né? Para qualquer clube na Série B. Qualquer competição, no caso, né? Se a gente tivesse ganho metade dos jogos em casa que a gente teve até agora, a gente estava lá em cima na tabela, porque fora de casa a gente tem até uma boa campanha. Mas em casa tá realmente lamentável. O horário é ruim para quem trabalha, né? 11 horas. Eu gosto do jogo de manhã, mas no sábado é piada. O pessoal tá trabalhando. E vai
com certeza impactar no público presente no estádio, mas espero que a torcida vá, porque a gente vai ter que, enfim, vai ter que apoiar com quem tem, né? Não dá para abandonar a barca agora, seria muito pior. Só para falar um pouco do Bruno Paulo, eu estava lendo agora rapidamente na entrevista que ele deu para a Rádio Universidade, e o pessoal da RU botou alguns trechos no Twitter. E segundo o Bruno Paulo, o que ele pediu, não, claro, não entrou em valores, não chega nem perto do que ele ganhava no Corinthians, né? E ele se disse que quer muito ficar no Brasil porque tá adaptado à cidade, gosta do clube, enfim. E que ele pediu um valor que ele entende que é muito, muito menor do que ele ganhava no Corinthians e que por isso mesmo seria possível mantê-lo por aqui. Mas para sábado, realmente, Leão, ele já está fora. Ele comenta que já está certo. Até pela documentação, né, pela burocracia, mesmo que o Brasil tivesse acertado, acho que não daria tempo realmente de deixá-lo apto a entrar em campo. E ele elogiou o elenco do Brasil. Ele foi bem... Ele é chavante mesmo aí. O cara elogiar esse elenco aí. Porra, tá louco. Tchê, não sei se vocês querem falar mais um pouco sobre o time do Brasil, se tem algum destaque a mais para dar. Senão eu já vou chamar a entrevista com o Neno. Eu queria comentar um negócio que tu falou, algo Diga. me deu. Diga. Tu falou que seria uma questão do Bolívar também ter um pouquinho mais de humildade. Pô, eu já acho que tem que ter muito mais humildade. Ele falou várias vezes que o time dele agora tem mais troca de passes. Bom, trocar passe entre os dois zagueiros, até eu troco, qualquer treinador troca, é barbada. Isso não ganha jogo também. Ontem, ouvindo o Papo da Bola no Rio, com a presença do nosso ilustre âncora Pedro, um dos ouvintes comentou, não lembro agora se foi um dos ouvintes ou um dos participantes do programa, comentou que o Bolívar tem 2 pontos nos primeiros jogos, os 4 primeiros jogos. O Rogério esse ano perdeu os 4 primeiros. Aí eu fiquei pensando, cara, mas o Rogério podia perder 5, 6, ele tem crédito para isso. O Bolívar nunca treinou time nenhum, nunca treinou ninguém. É usar aquele jargão do futebol, jogou onde? Entendeu? E o Rogério tem crédito, o Bolívar não tem, então ele tem que começar a ter um pouquinho mais de humildade, não ficar dando letrinha nas entrevistas, porque o Rogério estava aqui antes e o Rogério tem história e o time estava melhorando e estava jogando bem nos últimos jogos com o Rogério. O time dele não tá jogando nada, não jogou nenhum dos jogos bem. Pode me dizer que contra o Paraná teve alguns lances bons, mas também não foi aquele primor técnico também. Então, que ele tem um pouquinho de humildade para botar a bola no chão, a bolinha dele, né? Porque eu espero que o time do Brasil seja o time do Bago consciente de novo. Para mim, eu acho que é isso que nós temos de qualidade. O time do Bago consciente. Toca a bola, mas tem que dar bago, porque não pode ficar exposto defensivamente assim. É isso aí, falou e disse, Gustavo. E bem lembrado, quero agradecer o Marcelo Prestes pelo convite de ter participado do time da Bola Branca lá na RU, né? Que eu consegui participar, fiz um merchan gratuito aí do ChavaCast. A você que nunca ouviu o ChavaCast, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Esperamos que a gente consiga falar mais de vitórias aqui pra frente, né? Até porque, como disse o Gustavo, acho que foi fora do ar, sábado vai ter vitória na Baixada. Agora a gente não sabe o que, né? Ou quem. Tchê, a gente conversou com o Nena, que quem convidou para a entrevista foi o Gustavo. E olha só, falando no Nena, o gato Nena aqui tá destruindo tudo, cara. É impressionante. E Gustavo, como é que foi a abordagem com o Nena no Instagram, né? Como é que foi convidar ele para entrevista? Cara, o Nena foi extremamente solícito direto. Convidei ele no Instagram ali e ele na hora já. Claro que eu aceito, lógico que eu aceito. E aí, meu Deus, o que deu no Leão? Tá morrendo aí? Gol, cara. Acabei de virar o jogo, vou ser campeão da Libertadores aqui. Mas enfim, gol do Bruno Paulo, hein? E na Olha hora. aí. E na hora ele já foi solícito, já aceitou e já disse, me manda o número que a gente já responde, não tem galho, o cara é gente boa demais. É isso aí, eu conversei com ele, marquei com ele para ligar agora à noite e prontamente ele aceitou, me atendeu. A gente conversou acho que por 13 minutos, 15 minutos mais ou menos. E, pô, o Nena é meu ídolo, né? Um dos meus ídolos. Até acho que te comentava sobre isso no último episódio. E eu fiquei naquela, será que o Nena é ídolo? Não, mas eu comecei a pensar tudo que ele representou pra mim. Pô, eu dei um nome de Nena para um dos gatos que eu adotei aqui. Comentei isso com ele também durante a entrevista.
E foi um papo muito legal, porque é um cara que marcou, e não só assim no imaginário do torcedor, ele realmente marcou a história com gols, né? Ele é o quarto maior artilheiro do Brasil, na história do Brasil, em competições nacionais, em campeonatos nacionais, né? Pô, isso é muito, representa muito, né? Em 3 anos ele já conseguiu essa marca e realmente nos ajudou nesses acessos que nos trouxeram até aqui onde a gente está, na Série B, e por isso que é tão importante a gente manter, porque a gente se mantendo na Série B, a gente vai manter para sempre essa história viva, né? Esse trabalho deles vai ter sempre ali presente. O Então, Nena, ele só tá nessa lista com Milar e Bira, nada demais, assim, nada de importante. é verdade. E o Felipe Garcia também, né? Que fedeu a gol naquela Série B de 2016. Graças ao nosso rival que não pagou a cirurgia, obrigado aí. E ele tá nessa lista, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos chamar Nena para conversar com a gente aqui no ChavaCast. O goleador da Baixada, talvez o último. A gente também quer saber um pouco mais de ti. Por que tu é chamado de Nena? É desde a infância, né? Que meu apelido era pra ser Nenê, e acabou meu irmão me chamando de Nena, e pegou, né? Apelido quando a gente não gosta, pega. Então, aí ele ficou nela e pegou, né? Não teve jeito. E tu é natural de Santos, né? Em São Paulo. Isso, natural de Santos. Mas tem uma informação, uma curiosidade que a gente tem, que tu foi naturalizado Guiné Equatoriano, né? É assim, né? E permitiu jogar pela seleção, mas junto com outros brasileiros também naturalizados, né? Como é que foi isso, Nena? Como é que surgiu essa possibilidade? É verdade, eu estava na época no São Bernardo e acabou indo um diretor da época lá de Guiné e perguntou se a gente queria se naturalizar na época, né? Acho que a gente não pensou muito não, viu? Aceitou na hora. Era um bom momento para nós, tanto profissionalmente como financeiramente, então foi bom. Ah, legal. E, Nena, tu fosse contratado pelo Brasil para jogar o Gauchão aqui em 2014, apresentado naquele momento como vice-artilheiro, né, do Campeonato Mineiro. Como é que foi o processo para assinar com o Brasil? Por que tu decidiu aceitar a proposta de jogar tão no sul do Brasil, aqui em Pelotas, nesse frio? Sim, é verdade. Na época, 2 semanas antes, eu estava conversando com um treinador, o Tarcísio Pugliese, e conheci o Alex, preparador de goleiro. E entrou em contato com o Alex. E dali surgiu o interesse já, né, entre o Brasil, entre o Nena. E começou a conversa, né? E no final do ano acabamos se acertando e acabei chegando em 2014 pro Brasil, feliz. E graças a Deus deu tudo certo, né? E tu tinha uma referência sobre o Brasil, assim? Tu já tinha ouvido falar? Como é que tu tinha, assim? Sim, a referência que a gente tinha, hoje em dia é bem mais fácil, né? Por causa da internet. Sim. Mas tudo, depois do acidente, acho que o Brasil ficou mais visto, né? Então acho que a gente já tinha um pouquinho já do que a gente ia ver, né? Chegando aí, o professor Rogério já me botou numa salinha e passou um vídeo completo do Brasil. Ah, legal. E eu lembro bem do teu gol contra o Passo Fundo no Gauchão, né? Com 18 segundos em campo. Substituiu ali o Gustavo Papa. Saiu correndo e já cabeceou. Já fez um gol, né? Já começou a tua história ali. Sim, verdade. E acho que foi meu segundo jogo que eu tinha entrado, né? E é a primeira vez que eu fiz um gol tão rápido assim, né? Que é entrar já logo de cara e fazer o gol. Depois desse daí, eu consegui fazer de novo isso daí em outro clube, mas foi bom que a gente conseguiu fazer umas coisas que ficou bem marcado tanto para mim como pro Brasil, né? Eu fico feliz por isso. E aquela comemoração tua, Nena, com os braços, que tu continuou sempre fazendo, da onde surgiu aquela ideia, assim? Olha, essa daí eu sempre... É que nem eu falo, né? Quando eu chego num clube, eu gosto muito de acompanhar primeiro a torcida, né? Pra ver o jeito que ela comemora. Sim. O jeito que ela gosta de fazer quando sai um gol, né?
E eu tinha feito isso daí uma vez no Icasa, a torcida também comemorava bastante, de um jeito bem alegre, né? E aqui, e no Brasil já tinha aquele Caldeirão, né? Acho que juntou muito agradável, então falei, vamos ver se vai dar certo, e graças a Deus deu. Nena, a gente pegou uns dados aqui e em jogos oficiais foram 29 gols, né? E de cabeça a gente lembra contra o Grêmio na Arena, contra o Pelotas no Brapel, o gol do título interior contra o Veranópolis, naquele jogo difícil, contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Brasiliense, naquela decisão incrível, né? E que nos levou até as penalidades com esse gol. Qual é o mais marcante? Qual memória te deixa mais arrepiado, assim, quando tu lembra? Olha, você falou bastante aí, né? Acho que todos são muito importantes na minha passagem pelo Brasil. Então, eu acho que um gol contra o Flamengo, uma volta contra um jogo no Maracanã, para levar o time para jogar no Maracanã, acho que é um gol bastante importante. E o gol do Brasiliense, né? Acho que para levar o acesso, foi para os pênaltis. Então, são dois gols que ficam bastante marcados na minha carreira. Esse do Flamengo, inclusive, foi importante até financeiramente para o clube todo, né, Nena? E a torcida do Brasil, a gente comemorou como se tivesse ganho o jogo depois daquele gol, né? E verdade, pode ter. Foi um gol importante tanto para nós, para jogar no Maracanã, como financeiramente para o clube, que estava passando por um momento bem difícil, né? Então, acho que foi um dos gols bem marcantes na minha carreira, sim. Neno, na Série D, já falando do Campeonato Nacional, tu foi o goleador, 8 gols, a gente foi até a final, e aí o Brasil precisou jogar lá em Tombos, todo desmantelado, né, depois daquela decisão da Justiça que tirou todo o time praticamente, depois da confusão londrina, que a gente foi muito mais vítima, né, do que qualquer outra coisa. E como é que foi disputar aquela final com tantos desfalques, né, uma final nacional? A final é sempre importante disputar, né? Mas acho que o Brasil naquela época tinha um elenco muito bom, né? Então a gente ficou bastante sem jogadores e acabou me levando o jogo até para uma decisão de pênalti. Acho que o grupo estava o grupo bom, o grupo unido, acho que não tinha muito o que fazer não. Então, porque eu tinha um grupo na mão, foi um jogo bastante difícil, levamos até para os pênaltis com jogadores que não tinha nem disputado nenhum jogo na época, eu me lembro, o Billy entrou e tudo, gente contusão. Então, acho que naquela época o nosso time estava bem focado e bem unido mesmo. E eu até te perguntar depois sobre o vestiário, mas já que tu já falou, como é que era o vestiário do Brasil nesse período, né? Porque a gente estava vendo, ficou 3 anos no Brasil, né? Que já é algo diferente para um jogador ficar tanto tempo no clube assim de forma seguida. Como é que era o ambiente? Por que tu ficou também 3 anos, né? Como é que era tudo isso? O ambiente era fantástico, né? Acho que a rapaziada já começava a ganhar o jogo já dentro do vestiário, né? Então acho que pode olhar um pro outro, a gente já sabia se o cara estava bem, se o cara estava alegre para brincar, se o cara estava triste, a gente chamava para conversar. Então era um grupo bastante unido, né? Além de experiente, que tinha bastante jogador experiente, a gente era unido. Então acho que tudo que a gente fazia ali dentro passava para dentro de campo, né? Então acho que tanto que a rapaziada, a maioria das vezes, ia almoçar tudo junto, depois ficava tudo junto tomando um cafezinho, depois voltava para treinar, então era um grupo bastante unido, onde foi praticamente 3 anos, né, esse grupo aí que levou o Brasil onde está hoje. É verdade. E ainda falando em gols, né, um jogo muito marcante foi no Beira-Rio contra Tombense. O Brasil recém tinha perdido o ataque, né? Acho que o Alex Amar não lembro se estava ainda, mas o Leandro já tinha ido embora. E aí o Brasil teve um jogo difícil no Beira-Rio com muita torcida, a gente conseguiu levar muita gente. E tu fez os 2 gols daquele empate, né, contra Tombense. Foi um jogo diferente também, né, Nena? Jogando em outro estádio, né? Jogando em casa, mas em outro estádio. Sim, é verdade. Na época o Leandrão tinha ido embora, acho que a gente estava fazendo um campeonato até que bom. O Leandrão tinha ido embora e teve aquela desconfiança, né? Será que o Nena vai voltar, vai fazer gol de novo, não sei o quê. Um jogo importante, Beira-Rio, um palco onde dificilmente vai se jogar Brasil e outro clube a não ser contra o Inter, né? Então, mais uma vez a torcida Chavante se fez presente e tentamos o máximo possível dar um presente para ela, que era a vitória, né? Infelizmente não veio,
mas o empate veio com 2 gols, graças a Deus. E a alegria da torcida ali foi algo também que não sai da minha mente, não. É bastante. Eu fico bastante feliz quando eu lembro desse jogo também. No Castelão foi outra guerra, né, Nena? E tem aquele momento que a gente... Hoje é engraçado, mano, hoje estava bem nervoso, né? Mas tu, ali na maca, tu tentando ganhar um tempo e a gente tentando segurar o jogo. Foram momentos diferentes, né, Nena? Como é que foi encarar aquela multidão, né? Apesar de... Tinha nossa torcida lá, mas era uma multidão contra. Como é que foi chegar no estádio, vestiário? Sim, verdade. Acho que a gente, aqui em casa, a gente comenta até hoje lá nesse jogo. Desde a época que nós chegamos lá em Fortaleza, foi pressão total, fogos de dia, de noite, madrugada, foi tudo. Eles fizeram de tudo para tentar abalar a gente, mas estava tranquilo. E o jogo foi pegado, né? Foi difícil. É que dali, o lance ali não dá para ver muito, né? Da marca ali, mas o cara chega a me dar um soco, o marqueiro, né? Por isso que eu já saio rolando ali com tudo. Sim. E já vi um tatu com tudo também, jogando uma garrafa em cima do cara e tudo, mas são lembranças boas. Mais de 70 mil a gente conseguiu calar aquele estádio ali e levar a equipe para a Série B. E tu também trabalhou durante todo esse tempo com o Rogério Zimmermann, né? A gente também tem o Rogério como ídolo. E como é que foi trabalhar com ele? Porque a gente olhando de fora, ele parece muito exigente, né? Cobra muito. Mas como é que era o trabalho no dia a dia, assim, nos treinos, no vestiário, contigo? Como é que foi o relacionamento? Um relacionamento super bom. Ele que foi um dos melhores treinadores que eu peguei na minha carreira. E assim, dentro de campo, a exigência foi forte, ele sempre cobrava mesmo. Eu acho que cobra até hoje, né? Sempre buscando o melhor do atleta, não só do Nena, mas do atleta em si. E antes de entrar para a linha ali, era um treinador Bubu, brincava com a gente, conversava, mas passou da linha ali para dentro do campo, já vinha as cobranças, então era seriedade já dentro de campo. Então, acho que é um excelente treinador. Tenho respeito muito grande pelo Rogério, admiração, e foi um prazer imenso ter trabalhado com ele. Nena, já estamos caminhando para encerrar nossa conversa, mas não sei se tu sabe, tu és o 4º maior goleador da história do Brasil em campeonatos nacionais, né? 13 gols em campeonatos nacionais com a camisa do Brasil. E além disso, tu é meu ídolo, tu é ídolo de muita gente aqui, a gente guarda com muito carinho aquele time. Eu estava vendo as imagens para montar as perguntas e realmente dá uma saudade enorme, aperta o peito lembrar mesmo. E nós temos um jogo importante agora, sábado, contra o Vitória, aqui na Baixada, e eu gostaria de uma mensagem tua para a nossa torcida, para motivar ela, porque a gente está num momento difícil, né, como geralmente é com o Brasil. O que tu poderia dizer para a nossa torcida, para a gente chegar no estádio lá, para esse jogo tão importante? Tu como um ídolo nosso. É verdade, estou acompanhando aqui direto, converso bastante ainda com a rapaziada que ficou lá. E torcedor chavante, é isso aí, né? É sofrido, é brigado, é tumultuado, é desse jeito mesmo. Espero que a torcida vá, compareça, apoie os 95 minutos até o final. E espero que saia com uma vitória. Vocês comemorar do jeito que vocês sabem, né? Que é o Caldeirão, tá aquele churrasco no domingo. Então espero que dê tudo certo, uma grande vitória. Vou estar aqui na torcida aqui. Obrigado, Nena. Obrigado por ter se tornado um torcedor chavante que nem a gente, viu? Obrigado pelos gols. Obrigado por nos atender também, né? Inclusive, Nena, vou te fazer um comentário. Eu adotei um gato, o nome dele é Nena, rapaz. Tua homenagem. Porque ficou marcado, realmente. Não, valeu. Obrigado. Fico à disposição de vocês quando quiser, é só ligar. E, como você disse, virei nós um chavante mesmo. Gosto demais do clube, gostei demais da cidade, fui muito bem recebido aí, tenho grandes amigos aí, então a gente fica feliz por tudo. Espero que dê tudo certo pro Brasil aí e fica na paz. Esse foi o Nena. Obrigado, Nena, mais uma vez pela entrevista. Muito legal conversar contigo.
Guris, acho que não sei se vocês já tiveram chance de ouvir, porque a gente gravou agora há pouco tempo atrás, antes de começar a gravação do episódio. Mas o que Nena representa pra vocês? Leon, o que o Nena representa pra ti? Cara, é que assim, a gente tem que. Sempre pensando naqueles jogadores da era Rogério Zimmermann ali, a gente tem o Eduardo Martini, que fez as defesas muito importantes para o Brasil, a gente tem o Leandro Leite, que representava ali a garra do Brasil no meio campo, e o Nena é o matador. Terra chamando Leon. Alô, Leon? Leon. Gosto muito de você, Leãozinho. Mas não sobe não. Tchê, o Leon caiu, hein? Lamento. Espero que o Brasil não tome os caminhos do torcedor. Muito bom. Tá, enquanto o Leão não volta, Gustavo, o que o Nena, até agora com esse contato que tu teve, né, a tua admiração, de certa forma, aumentou ainda mais por ele? Cara, o Nena pra mim, eu tenho uma coisa que eu penso sempre do Nena que me faz ser ainda mais fã dele. A gente teve ali na Série C o Nena começando de titular o ano, fazendo seus golinhos ali. E aí a gente teve aquele relâmpago que foi o Leandrão. Mas, cara, o Leandrão foi embora. O Nena voltou, foi titular de novo e fez gol de novo, foi importante de novo. Não fosse, por exemplo, aqueles 2 gols dele no Beira-Rio contra o Tombense, aquele pontinho que a gente na hora a gente lamentou, mas depois foi o pontinho que fez a gente passar na frente do Juventude na classificação e classificar para jogar contra o Fortaleza. Então, o Nena foi importante durante todas aquelas campanhas nos títulos anteriores do Gauchão. O Nena entrou no lugar do Papa e já fez gol em 17 segundos. Isso representa muito. Eu acho que ele foi uma passagem que foi muito regular, foi muitos gols. Na Série B depois não foi tantos, mas aí era outra história. Mas foi uma passagem que durante todo o tempo ele fez gols e sempre cativou o torcedor, porque ele sempre jogava com vontade. A gente sempre brincou do Nena ali dele, o jeito de correr dele é meio engraçado, assim, mas, cara, ele sempre correu em campo. Isso que eu admiro muito, que tem muito centroavante hoje aí, atacante hoje que não tá fazendo. O Nena, pra mim, ele foi ídolo também. Ele sempre foi um carinho com a torcida, foi regular, nunca falou nada, sempre foi gente boa, nunca causou polêmica com nada. Pra mim, ele é ídolo e essa tranquilidade dele, essa parceria que ele teve aí com a gente só fez aumentar a admiração. Deu problema. Agora sim, Leon, se levantou? Cara, não sei o que aconteceu aqui, eu saí do negócio, não sei como. Cara, a gente sempre pensa, né, os jogadores ali da era Rogério Zimmermann, o Eduardo Martini foi o goleiro que fez defesas importantíssimas pra gente chegar onde a gente chegou. Talvez tenha sido um dos principais. O Leandro Leite, o meio-campista ali que representava a garra da torcida dentro do campo. E o Nena era o matador, né, cara? É o centroavante, é o que fazia gol. E se a gente for pegar ali os principais gols do Brasil nessa era Rogério Zimmermann, fora o gol do Cleverson contra o Fortaleza, os 2 principais eu acho que foram os gols do Nena, né? O gol contra o Brasiliense, quando a torcida já tinha quase desistido da vaga na Série C, ele conseguiu aquele gol contra o Brasiliense, levou a partida para os pênaltis. E o gol contra o Flamengo, que nos deu a oportunidade de ter o segundo jogo lá. Dizem até que foi um gol que salvou financeiramente o Brasil, tanto que no fim ali, na entrevista pós-jogo, ele estava falando para a TV e o Montanelli chegou dizendo sempre tu e tal. Porque o Nena era isso, né, cara? O Nena, ele representava demais a torcida do Brasil no campo, por isso que o Gustavo falou. Ih, minha gata acabou de pegar um pedaço de frango. Bom, porque ele representava a torcida, assim, na garra dele e tal. E além disso, ele tem essa vibe gente boa, assim, ele transparece ser um cara... Peraí que eu vou ter que tirar esse negócio que a minha gata tá comendo aqui, senão ela vai passar. Peraí. Segue o pensamento. O Nena tinha essa vibe gente boa, cara, que parecia, assim, que ele poderia ser... Ele iria num churrasco do ChavaCast, assim. Iria com certeza e seria muito engraçado, muito tranquilo pra nós e pra ele, assim. Inclusive, se um dia ele estiver em Pelotas, fica aí o convite pra um churrasco do ChavaCast, porque ele tem essa vibe amigão, assim, que contribui pro fato dele ser um ídolo do Brasil. E eu concordo com vocês. Ele é, sim, um ídolo
do Brasil, o Nena, gosto muito do Nena. Vale. Não é só. Cara, se tu for pensar a quantidade de gol importante, eu citei esses dois do contra o Brasiliense lá, que nos classificaram, mas também teve na última rodada contra o Tupi. Ele fez aquele Sim. gol quase baixado. Teve Sim. o gol na Arena. Todos os anos o Brasil não Sim. ganhava do Grêmio na Exatamente. casa do Grêmio. Então é muita história, Teve gols no Gauchão ali, artilheiro do Brasil nos Gauchões aí, que nos deu o título do interior, que também Gol do Brapel. a gente não tinha. Gol do Brapel, bem lembrado. Então, cara, esse cara é a cara do Brasil que foi aqueles anos de 2013 até 2015 ali. É a cara do Brasil. Eu acho que a gente falou bem do Nena, né, cara? A gente resumiu bem o que ele representa pra nós. E agradecer mais uma vez aí pelos gols e pela entrevista. Pessoal, se vocês não tiverem mais nada a destacar, a gente vai encerrando esse episódio maravilhoso, esperando uma vitória no sábado. Eu não tenho. concordei que é uma direção hoje, olha, sinceramente. Ah, que a Eu tenho direção, coisa, cara, é chovendo molhado, né? Essa história do Marcinho, não é que conseguiram rescindir o contrato dele. Eu tô tão puto da cara com isso, tão puto. Eu nem rescindiram o contrato. O Brasil não tem contrato com o Marcinho. A informação. Cara, agora aí é foda. o Renan Santos estava falando agora que existem dois tipos. Existe a verba rescisória e a multa rescisória. A verba rescisória é o que dá fim ao contrato. E a multa rescisória é o que libera dos direitos federativos. Pelo menos foi isso que eu entendi da história. Entendi. O Brasil recebeu 23 mil reais da verba rescisória, ou seja, o Brasil não tem mais contrato com o Marcinho. O Brasil ainda tem o passe do Marcinho, mas como ele não tem contrato, não pode jogar, não tem o salário dele, tem que ser negociado, tem que ter um contrato novo todo. Mas o Brasil é dono do passe. Agora, o que isso vai gerar, eu não sei, porque aí eu fiquei em dúvida, porque se não tem contrato, mas ele não pode jogar por time nenhum, porque ele é do Brasil, eu não entendi nada, só sei que a direção do Brasil fez várzea de novo. Ainda bem que a gente tem dois jogadores aí pra substituir, né? Que é o Elias e o Pelezinho. E o Baggio, né? E o Baggio. O Baggio depois que sair dessa lesão gigante, ou já saiu? Não sei. Não. Está lesionado. Não, É isso aí, o que eu né, acho gurizada? é que o jogador ainda é filho da puta também, o Marcinho, porque ainda foi lá e pediu aí eu dar um monte de salário, essa merda. O Brasil não era nem pra aceitar esse filho da puta de volta também, vou te contar. Se Não, tivesse necessidade. Eu concordo, só que a gente tem que olhar só pra uma questão mais racional, assim. Eu não sei quanto ele tava ganhando, tá? Eu não sei quanto tá ganhando o Elias, por exemplo. Então, vamos supor que esteja no padrão salarial próximo. Eu pediria mais. Tá aí justo. Vai tu no teu culto, foi embora. Mas Não, exato, eu tô concordando. Não sei se ele tá na posição de fazer isso, né, o Pedro? Não, eu tô concordando com o Gustavo. Eu tô dando lembrar uma que outra ótica. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que na atual conjuntura, o Brasil tem o passe dele, tá? A multa rescisória é 1 milhão. Eu acho que se o Brasil ele pode até não jogar no Brasil porque ele não tem contrato de trabalho com o Brasil, mas se o Brasil não liberar ele não pode assinar com clube nenhum. Ou seja, se o Brasil não liberar ele do direito federativo, ele vai ficar até o fim do ano parado. Eu acho que o Brasil ainda vai ganhar a queda de braço ainda, mas... Não, claro, o Brasil tem vantagem. Processo o Brasil e o Brasil se fode. Mas também eu vou te contar que por mim já não renova no que vem, porque foi filho da puta. Ele que fez a merda. Não, o Brasil não pode liberar. Tem que, se precisar, deixar treinando, separar, deixar ele lá em Londrina treinando. Já que não vai ter que pagar salário mesmo. Só seja uma coisa, fui campeão da Libertadores aqui, fui o jogador com mais assistências, Leon, eu criei, Rafael Grampola, artilheiro da Libertadores. Olha aí, vamos ver se na vida real... Eu tirei um print do time com a taça e depois eu vou pedir pros guris postarem no Twitter do ChavaCast. Chegou gente, lá. esse é o sinal que eu preciso encerrar o episódio. Então tá, até a próxima, gurizada. Valeu aí. Que vençamos sábado. Falou, tchau.